Olá, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Luísa Conde, eu sou arquiteta e aqui eu te ajudo a encontrar a sua personalidade na arquitetura e na decoração. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre decoração em apartamentos e casas alugadas. Será que vale a pena investir? Bem, mas antes de começar eu quero pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, pois nós estamos começando e eu preciso da ajuda de vocês para poder trazer mais informação e vídeos novos neste canal, tá bom? Então vamos começar. Bem, antes de trazer a informação se vale a pena ou não, eu queria deixar uma reflexão aqui para vocês. É o seguinte, vocês sabiam que os ambientes, eles têm o poder de influenciar o nosso comportamento, humor e até mesmo o nosso desempenho? Pois é, agora imagina que você aluga um apartamento e aí os contratos hoje em dia são feitos aí com no mínimo de 1 ano ou até mais e você não faz nada para deixar esses ambientes mais agradáveis para você. Aí você vai chegar em casa durante todo esse tempo que você ficar nesse apartamento, que não é um tempo curto, em ambientes que não vão te trazer aconchego, você não vai se sentir confortável, né? Você não vai se sentir bem naquele espaço e, poxa, você vai ficar assim por quanto tempo? Então a resposta é sim, vale muito a pena investir em decoração em apartamentos e casas alugadas. Agora, existe uma série de coisas que a gente precisa fazer antes de iniciar esse tipo de decoração. A primeira coisa é a seguinte, a gente precisa conversar com o proprietário ou com a imobiliária responsável e acordar aquilo que a gente pode ou não modificar. Porque a gente não pode simplesmente chegar quebrando tudo, modificando fachada, modificando revestimento, isso, aquilo, piso e tal. Porque na maioria dos casos nem vale a pena. E também depois você vai ter um grande problema com o proprietário, né? Então você precisa ter uma reunião acordando tudo isso e precisa registrar em contrato, tá bom? Agora, eu quero te contar o que eu penso que vale a pena investir nesses casos. A primeira coisa é a pintura. Por que a pintura? Porque quando você entregar esse imóvel, você já vai precisar pintar novamente. Então é uma coisa que não vai sair muito fora da curva, não vai sair muito fora da caixinha para você. E a pintura, ela é uma ótima ferramenta para trazer mais cor e personalidade para o imóvel, né? Hoje em dia a gente tem aí uma infinidade de cores para a gente escolher, né? E além disso também tem as pinturas geométricas que trazem um toque de arte, humor e até mesmo de personalização para aquela casa, né? E fica super bacana. Uma outra coisa que eu acho interessantíssimo é investir em objetos, imóveis que você consiga levar para outro imóvel caso você saia, né, daquela casa, daquele apartamento. Então, nestes casos, móveis soltos de muita qualidade vão fazer total diferença. Por quê? Porque esse móvel, ele precisa aguentar ser desmontado, transportado e montado novamente no outro imóvel. E para a gente ter aí um móvel solto de qualidade, que muitas pessoas acreditam que hoje em dia não exista, mas existe sim, a gente precisa procurar, entender os materiais, né? Entender o valor que precisa, entender a sua prioridade, porque às vezes não é a sua prioridade ter um móvel de qualidade boa. Mas neste caso é sempre bom, eu sempre indico a gente procurar aí prezar pelo máximo de qualidade que a gente puder. Uma outra coisa é a gente investir em quadros e obras de arte que vão trazer mais personalidade. Por exemplo, este quadro aqui que vocês estão vendo nesse cenário é um quadro pintado por uma artista amiga minha aqui. Eu amo os quadros que ela faz. E eu pedi para ela para fazer um conjunto no tom azul, porque o tom azul é um tom de cor que eu me identifico muito, que me acalma, e isso é algo que precisa, né, dentro de um quarto, por exemplo. Então,
investir às vezes num quadro de uma paisagem da natureza, que vai te deixar calma, olhar, né? Ou uma cor que seja agradável para você. Uma outra coisa é investir em adornos, que são os enfeites, né? Que podem ser adornos comprados ou até mesmo você valorizar ali na decoração coleções de objetos que você tem ou objetos afetivos, que às vezes é um vaso que foi da minha avó, ou um objeto que eu trouxe de uma viagem. Isso tudo faz você se sentir bem na sua casa, porque você vai olhar para aquilo e vai ter uma boa sensação, uma boa lembrança, né? Uma outra coisa dentro dessa categoria que eu tô falando agora são as plantas, porque as plantas, além delas purificarem o ambiente, elas vão trazer pra gente esse maior contato com a natureza, né? Quanto mais em contato com a natureza a gente tiver, mais bem a gente vai se sentir. Além de ficarem lindas, né? E assim, pra você que, eu não sei cuidar muito bem de planta, eu não me identifico muito, dá pra você trazer a natureza em quadros, em outros elementos, ou eu mesma, por exemplo, cuido das minhas plantas em vasos de água, porque pra mim fica mais fácil, na minha rotina, de cuidar da planta de uma forma que ela não vá morrer. Tem também a opção de arranjos de eucalipto, plantas secas, né? E também tem a opção que algumas pessoas fazem de assinatura de arranjos, e toda semana chega na sua casa um arranjo novo, que é muito bacana, né? Nem todo mundo pode fazer, mas quem pode é algo que eu indico muito, porque realmente faz toda a diferença ali naquele espaço. Uma outra coisa, né, que faz muita diferença em decoração de apartamento alugado é investir em luminárias diferentes, que estejam fora do teto. Por exemplo, na maioria das vezes não vale a pena a gente investir em modificar o forro de gesso, né? E nem metralhar também o forro de gesso com muitas lâmpadas, porque isso deixa o ambiente muito pesado. Então vale a pena a gente investir em luminárias como luminárias de chão, abajur, arandelas, que dá pra gente plugar na tomada, e até mesmo pendentes, porque o pendente você consegue tirar e levar para outro imóvel. Toda casa tem um espacinho para um pendente, né? Que ele não seja aí num tamanho muito grande, que seja proporcional. Então é algo que proporciona muita elegância para casa, porque você não vai ter uma iluminação só no teto, você vai ter uma variedade de cenas que você pode fazer ligando uma arandela com abajur, e trazer um climinha quando você for jantar, ou tem mais gente em casa e você quer trazer um outro clima. Dá para também investir em spots, né? Aqueles trilhos de sobrepor que traz uma quantidade maior de lâmpadas e não necessariamente você precisa quebrar o forro de gesso. Então, investir em luminárias traz muita elegância e muita flexibilidade para os ambientes, na decoração dos ambientes também, tá? Então é algo muito bacana. Uma última coisa que eu quero falar aqui com vocês, eu acho que seja até a mais importante de todas, assim, por onde você for e permanecer, externalize ali naquele lugar o lar que você é dentro de você, porque fazer isso é um convite ao não esquecimento da sua essência. Então, seja muito feliz, transformando os espaços que você vive, que você mora, em ambientes agradáveis, porque vai te deixar mais leve, vai te deixar mais feliz mesmo. Então esse é o meu real conselho para vocês. Muito obrigada por assistirem até aqui, e se puderem, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas para ajudar a gente a crescer e trazer mais informações bacanas para vocês. Um beijo para todos vocês.